Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, vídeo quente, muitas novidades com relação à política do Vasco da Gama. Confesso que eu estava desanimado com relação à situação da AGE e eis que o GE, pasmem os senhores, fez uma matéria fazendo uma atualização em que pé está. E teremos sim, possivelmente, novas eleições no Vasco da Gama. A gente vai explicar tudo aqui para vocês de forma atualizada. A gente vai falar muito aí sobre as categorias de base. Vamos falar aqui sobre a primeira ação na Justiça Trabalhista. O ano mal começou e ex-funcionário do Vasco já processando o clube. Vamos falar aqui sobre o futebol profissional, que hoje vai treinar em período integral nesse sol escaldante aqui do Rio de Janeiro. Afinal de contas, amanhã terá aí um jogo importantíssimo contra a equipe do Audax, jogo treino, último aí da preparação para a estreia no dia 26 contra o Volta Redonda no campeonato estadual. Vamos falar sobre a situação envolvendo reforços aí e o vídeo está imperdível, pessoal. Me acompanhem até o final. Você que não é inscrito, meu amigo, e está insatisfeito com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia, não perca tempo, se inscreva aqui no nosso canal. Aqui a gente vai abordar pontos que canais grandes aí têm medo de falar. A gente vai abordar aqui assuntos que verdadeiramente não saem na imprensa. Vamos fiscalizar o Vasco da Gama sem maquiagem e sem sacanagem. Então se inscreva aí no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Primeiro a gente vai falar aqui das categorias de base do Vasco da Gama, garotos subindo aí. Ontem o Vasco anunciou que 5 atletas vão integrar o elenco profissional e a gente tomou conhecimento que tanto Pimentel quanto Figueiredo estão aí bastante emocionados e com vontade de fazer história aí com a camisa do Vasco da Gama. Então é bacana a gente ver aí esse processo aí de transição entre o sub-20 e o profissional. A gente deseja sorte aqui para os garotos que vão integrar o elenco profissional vascaíno, sobretudo aí ao Pimentel e também ao Figueiredo. E a gente tomou conhecimento, meus amigos, que o Vasco da Gama foi processado aí por um ex-funcionário, a primeira ação trabalhista do ano de 2021. O ano mal começou e o ex-coordenador científico Daniel Gonçalves processou o Vasco da Gama na esfera trabalhista. O Vasco vai ter que pagar aí 1 milhão, é o que o ex-funcionário está pleiteando aí na Justiça do Trabalho, alegando aí 3 meses de salários atrasados, falta aí de pagamento de férias, 13º e FGTS. E a turma do Pingô? E agora, jornalista, como que fica? Vocês que passam pano na cabeça aí do Jorge Salgado, falando que tá tudo em dia. Bom, com relação ao departamento de futebol do Vasco da Gama, o Vasco segue aquela situação que parece novela, ainda está indefinida
estagnada a situação do Vanderlei. O Vanderlei, a princípio, continua como jogador do Vasco da Gama. Ninguém fala rigorosamente nada, nem o Vanderlei está treinando aí com o Leandro Castan em períodos alternativos. Dois atletas aí que o Vasco ainda não conseguiu resolver esses problemas aí. Mas o Vasco foca no jogo treino de amanhã. Amanhã às 16 horas a gente vai enfrentar a equipe do Audax, um jogo aí que eu considero fundamental para a preparação do Vasco da Gama, e o Vasco já está pensando aí na estreia que vai acontecer no dia 26 de janeiro, lá no Raulino de Oliveira, às 7 horas da noite contra o Volta Redonda. E aí, meus amigos, é vencer ou vencer na estreia aí do Campeonato Carioca para causar uma boa impressão. O Zé Ricardo aí, ele está fazendo treinamento em período integral, né? De manhã, atividade física, de tarde, treinamento com bola. E é o seguinte, time do Vasco aí, Thiago Rodrigues, Everton, Luiz Cangá, Anderson Conceição, Riquelme, Yuri Lara, Matheus Barbosa, Vitinho, Nenê, Bruno Nazário e Raniel. Não deve fugir disso aí o time que vai estrear no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Bom, com relação à situação envolvendo aí os reforços, né? O Getúlio, atacante, o Vasco acertou com ele ontem. O Getúlio está chegando hoje no Rio de Janeiro, chega para fazer exames médicos. Passando aí nos exames médicos físicos aí, será apresentado como novo atacante do Vasco da Gama. Uma posição muito carente hoje, que a gente só tem o Raniel ocupando aí o espaço no ataque vascaíno. O Vasco negocia ainda com o zagueiro lá do Fortaleza, o Juan Quinteiro, né? A gente espera aí que saia negociação com relação a esse atleta, mas fato que o Vasco da Gama está no mercado. E hoje houve uma informação circulando na internet com relação ao Bosquilha, que o Bosquilha poderia ser contratado pelo Vasco da Gama, jogador lá do Internacional. Perfeito, galera? Bom, e com relação a toda essa situação envolvendo aí a política do Vasco da Gama, ontem confirmado, o Carlos Fonseca vai convocar uma reunião para que o Jorge Salgado possa fazer esclarecimentos sobre a atual administração dele. O Carlos Fonseca, que é o presidente do Conselho Deliberativo. Portanto, Salgado vai ter que dar explicações aí do que está sendo feito com relação ao dinheiro do clube e também sobre os resultados pífios que está acontecendo aí no futebol. Ontem, na parte da noite, saiu uma informação lá no GE que aí me animou. Fui dormir até mais contente com essa situação. O Vasco da Gama prepara aí uma nova eleição. A situação da AGE hoje, a gente está com cerca de 1.400 assinaturas. A gente precisaria aí 2.500. Então, vascaíno, está faltando 1.100, certo? A gente conseguindo aí o total dessas assinaturas, 2.500 assinaturas, a gente já pode aí ingressar com um pedido junto ao Conselho Deliberativo para que ocorra uma nova GE no Vasco da Gama, com o objetivo aí de destituir o Jorge Salgado e, consequentemente, fazer com que a gente tenha condições aí de ter novas eleições
no nosso clube. Então as coisas estão esquentando, o salgado aí contra a parede, e depois deem uma conferida lá na informação do GE, certo? Eu até fiquei pasmo do Globo Esporte fazer uma matéria nesse sentido, mas as coisas estão saindo, inclusive sábado terá aí coleta de assinaturas em São Januário. Se associem, assine o manifesto, que é muito importante. Está faltando 1.100 assinaturas. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!